Bom dia, empreendedores, aspirantes a empreendedores, tudo bem com vocês? Voltando aqui com a série do livro Manual do Empreendedor Brasileiro. Todos os dias, daqui em diante, vou começar a falar sobre um dos capítulos do livro. Ontem eu falei sobre introdução, hoje eu vou falar sobre a minha história empreendedora. E vocês estão me vendo num cenário diferente, vocês vão caminhar junto comigo. Porque ontem à noite nós viemos aqui para o projeto, que é uma das histórias que vocês vão entender depois da minha história empreendedora, e voltando junto com o diretor de obras. Eu sou o diretor comercial, sócio dentro da imobiliária, da incorporadora, e eu cuido de toda a parte comercial do projeto nosso aqui de Lençóis Paulista. E ontem nós viemos aqui para o prédio, condomínio, junto com o diretor de obras, onde que é a nossa base de apoio aqui no interior, e a caminhonete do meu sócio acabou parando, deixando o motor um pouco mais fraco. Vamos lá, já estou errando até o caminho, vamos lá. E ele levou o carro agora de manhã para o mecânico. Eu ia de Uber até lá o empreendimento. Falei, não, eu vou caminhando, conversando com vocês, contando um pouco da minha história empreendedora. Hoje, no capítulo de hoje, olha que vista linda, olha que cenário. E hoje é sobre a minha história empreendedora. Então nada melhor já de começar com vocês caminhando nessa cidade que eu aprendi a amar, gostar muito. Uma cidade de quase 70 mil habitantes, no interior de São Paulo. E já estou aqui nesse projeto há 2 anos. 2 anos e 2 meses. Vendemos todo o residencial no ano de lançamento em 2001. São casinhas populares de 50 metros quadrados, com valor muito bom, muito bom. Então foi um projeto que foi um sucesso de vendas. E vendemos ele sem decorado e sem casa modelo, simplesmente no projeto. Então foi um desafio na época para mim, para o meu coordenador, para o meu sócio, para a nossa equipe, mas conseguimos fazer esse projeto vingar. Então hoje eu vou contar para vocês e compartilhar um pouco da minha história empreendedora. Então, que é o segundo capítulo do livro Manual do Empreendedor Brasileiro. Então, vamos lá. Eu sou o Wellington Bordelli, tenho 36 anos. Eu nasci numa família de empreendedores. A minha mãe nasceu num berço também de empreendedores rurais. O meu avô Jovino, minha avó Dirce, eram 2 empreendedores da roça, na cidade aqui do interior de São Paulo também, na cidade de Bofete, onde se conheceram, casaram. E o meu bisavô, pai do meu avô Jovino, o meu bisavô Luiz também, trabalhava com plantações de café. Aqui era uma tradição forte, era um mercado forte aqui na nossa região de serra, plantar café. Então meu bisavô tinha uma fazenda, de quantos? Acho que ele devia ter uns 50 hectares. Então grande, com mais de 60 mil pés de café. E foi onde que começou essa jornada empreendedora com a base da minha família, tanto materna como paterna. E minha mãe acabou nascendo aqui no interior de São Paulo, na cidade de Itatinga. Eu morava aqui, mas o hospital era lá em Itatinga. E foi para São Paulo. Chegou para São Paulo, minha mãe, minha avó com meu avô começaram a... Me lembro que uma das primeiras profissões da minha avó era vendedora de Barça, que era uma pessoa PJ que vendia e ganhava sobre isso. Meu avô gerente de posto de gasolina. E passou anos depois, a minha avó abriu uma avícola, e na avícola de frango, vendendo frango, foi onde que elas ganharam muito dinheiro. Minha avó com a minha mãe abriram em sociedade, cresceram muito. Minha mãe comprou o terreno dela, minha avó construiu todas as casas de aluguéis dela. Então eu me lembro dos meus 6 anos de idade até os meus 11 anos de idade, era no meio da avícola. Via muito lá acompanhamento de chegar o caminhão de frangos. Até hoje o Cícero chegava, era a nossa alegria quando chegava o Cícero com o caminhão cheio de frangos, porque nós sabíamos que era uma nova remessa, mais vendas. Então eu aprendi isso. Meu pai, CLT, trabalhava em empresas aéreas como pintor de aeronaves, e minha mãe empreendendo. E sempre assim, quem ganhava mais? Meu pai e minha mãe. Minha mãe, porque empreender, os resultados eram muito maiores. Mas foi o que meu pai aprendeu. O pai também veio de uma família de empreendedores. Meu avô Natal, saudoso avô Natal, que o senhor recolheu faz alguns anos, 5 aninhos, ele era dono de oficina de funilaria. Foi onde que meu pai aprendeu a arte de pintura, de funilaria, de automóveis, que o fez fazer cursos na área de aviação e trabalhar na área de aviação. Então, uma profissão como empreendedor ensinou uma profissão que aprendeu a ser CLT. Resumindo,
foi onde que eu cresci naquele berço de empreendedorismo. Dono de comércios locais, minha mãe foi pro interior de São Paulo, ter o terceiro filho, onde eu morei no interior de São Paulo, na cidade de Bofete, por quase 2 anos. E quando voltamos para São Bernardo, minha mãe voltou com 2 filhos de 11 e 12 anos, meu irmão caçulinha, Juan, com 1 aninho, 1 ano e meio de idade, e meu pai voltou a trabalhar na empresa aérea, mas o que meu pai ganhava não era suficiente para fazer a construção da nossa casa. Comprava material de construção, mas não tinha dinheiro para pagar mão de obra. E minha mãe não podia trabalhar por causa que ela tinha 3 filhos, 2 filhos, ainda crianças, mais um bebê recém-nascido. Foi onde que ela começou a vender geladinho, gelinho que nós chamamos aqui. Outras regiões chamam de sacolé. E naqueles gelinhos que ela fazia para mim e para o meu irmão comer, pra gente lá, ela começou a fazer para vender. Me lembro que fiz uma plaquinha junto com ela lá, vende esse gelinho, 25 centavos. Colocamos no portão de casa lá, fixamos e começou as vendas. Resumindo, meses depois, saiu primeira encomenda de bolo, 2, 3, 5. Ela resolveu fazer bolo, porque ela fazia bolo de todos os nossos aniversários, por não ter condição de comprar de fora, então ela fazia. Então descobriu uma paixão naquilo, os vizinhos conheceram e começou. Foram 10 anos. Ela construindo a nossa casa, levantando tudo, vendendo bolo. Ela abandonou o geladinho, que era baixa remuneração, focou simplesmente no bolo, doces e salgados. E nisso fui crescendo com ela, trabalhando, ajudando ela. Foi onde que eu entrei para a faculdade, ganhei uma bolsa 100% vestibular, para esse vestibular. Ganhei uma bolsa 100% de administração. E eu comecei a estudar, a fazer a faculdade de administração. Meu desejo era fazer engenharia ou administração. Engenharia era a prioridade, pelo meu lado criativo. Mas quando eu entrei na administração, eu me apaixonei pela administração, porque eu vi que eu poderia utilizar meu lado criativo para marketing, para criação de empresas, criação de estratégias. Isso tudo me fez, falou, não, é isso que eu nasci para fazer. Eu vou fazer isso, eu vou aprender a estrategiar e a empreender em negócios. Acabei minha faculdade, fiz 2 pós-graduação, uma pós-graduação em administração escolar e coordenação pedagógica, e logo em seguida uma administração, uma MBA em marketing e vendas. E foi aonde que, dentro desse conceito, dentro desse desejo de empreender, eu comecei a trabalhei no departamento de pesquisa e pós-graduação da minha faculdade por 5 anos. Foi onde que eu pedi minhas contas, que eu quero voar novos horizontes, mas eu não tinha dinheiro, não tinha verba para empreender. Tinha minha mãe que tinha um baita de um produto, uma carteira de cliente já de 10 anos, mas que ela tinha medo de abrir ponto comercial, ela tinha medo de contratar funcionários. Ela falava que poderia roubar a receita dela, que ela poderia perder a qualidade, ou que não precisava de muito dinheiro para abrir ponto comercial, que tinha risco de não dar certo. Então ela tinha muito mais receios do que coragem para empreender. Aí eu tentei convencer ela, falei, mãe, não existe franquia de nada, não existe de bolo. Eu falei, não, mãe, tem franquia de hambúrguer, de pizza, de sorvete, de chocolate, de N produtos, mas não existe nenhuma franquia no Brasil de confeitaria de bolos de aniversário, nenhuma. Vamos empreender, vamos abrir. Criou dificuldade, não precisa de dinheiro, não tenho dinheiro, tal. Então, naquele bloqueio dela, eu não tinha conhecimento suficiente na época para entender que nós não precisávamos de dinheiro, o que nós precisávamos era de conhecimento. E é através do livro Manual do Empreendedor Brasileiro que eu vou ensinar para vocês, entregar o conhecimento de como fazer, de como se empreender, até mesmo sem recursos financeiros. Hoje eu tenho esse conhecimento, na época eu não tinha. Foi que em 2009 acabei a pós-graduação, fiz a minha tese de defesa baseado no mercado de confeitaria, analisando o potencial de mercado, mas não fui como falo, persuasivo o suficiente para fazer ela abrir a loja dela, confeitaria. Foi onde que em 2011 surgiu a Sodier Bolos. A Sodier Doces, e virou a maior franquia de bolos hoje do Brasil. Quando ela viu a história da dona Creuza com os filhos Diego e Solange, foi onde que ela viu que uma cidade interior, um filho e uma mãe criaram uma marca e cresceram. Eu falei, mãe, poderia ter sido nosso. Agora em 2012 vão abrir nosso ponto comercial. Foi onde que em 2012 nós abrimos um ponto comercial na frente de casa. Eu queria alugar um ponto comercial fora, mas ela relutante, reticente, ela
falou, não, não dá para fazer isso, se abrimos agora, vamos abrir na frente um ponto comercial, custo alto, vamos abrir na frente de casa, aqui nós temos uma garagem que não usa para nada. Abrimos, captamos recurso financeiro com o Banco do Povo, compramos equipamentos, que é um empréstimo com taxa de juros mínima possível, foi onde busquei informação, abrimos um ponto comercial na frente de casa, mais uma rua residencial com baixo movimento. Então passou o primeiro mês, segundo mês, primeiro mês com faturamento, vendia, mas muito pouco para pagar o custo profissional de eu ficar na frente ou pagar alguém para fora. Eu falei, mãe, desse jeito não dá, nós temos que mudar um ponto comercial de maior movimento, porque aqui é muito baixo. Então você está atendendo praticamente os clientes que você já atendia, você não está pegando clientes novos. Foi aonde que ela não quis, ela falou, mas não é tempo. Eu falei, mãe, ó, tô noivo, eu preciso pagar minha casa, pagar meu casamento, mobiliar minha casa, então eu vou trabalhar novamente para fora. Se você não quis, não conseguia convencer, voltei a trabalhar, fui trabalhar como corretor de imóveis. Recebi uma proposta muito interessante na época, na cidade estava vendendo muito, e não é à toa hoje, eu estou no mercado de construção civil, porque eu fui um dia corretor de imóveis. Todas as coisas se encaixam, a gente às vezes não entende o porquê, mas sim, é por que isso? Eu nunca pensei isso. Resumindo, hoje eu entendo de incorporação, entendo de toda a parte comercial, porque um dia eu fiz um curso técnico em transações imobiliárias, que hoje as coisas é uma das empresas do qual eu tenho hoje sociedade de participação. Então, trabalhei 2 anos, paguei meu casamento com a corretagem, trabalhando em 2 empregos na época, na verdade, né? Outro era representante comercial também de uma empresa de cosméticos, junto com a corretagem. Então trabalhei, paguei o casamento, casei, graças ao bom Deus, sem dívidas. Mas quando eu casei, esposa, Aline, você dá conta das contas de casa, nós não pagamos aluguel, fomos morar de favor na casa da avó da minha esposa, que tinha umas casas de aluguel, e tinha uma casa do lado dela, estava disponível, e ela já estava quase 80 anos de idade, morando sozinha, e ela sentia precisava de alguém para cuidar dela, tomar conta. Nós tínhamos o apartamento dos pais delas, e eu tinha em cima da casa dos meus pais para construir, que era uma opção que na minha opinião, era a melhor opção, porque eu já construí em si com os meus pais, não pagaria aluguel, e depois, quando saísse da casa para nossa casa, deixaria uma renda de aluguel para meus pais, como forma de aposentadoria. Mas buscamos a Deus e Deus nos mostrou, vai fazer companhia para a avó. E fomos lá fazer companhia para a vozinha. E foi 3 anos que juntamos bastante dinheiro lá para comprar a nossa casa. Então sou grato até hoje à dona Sebastiana, que Deus a recolheu o ano passado. E eu falo para ela, brincava com ela, ô dona Sebastiana, eu tô pior que seu Madruga, devendo mais do que 14 meses de aluguel. E ela ria demais, ô Welton. E ela me chamava de Welton, não conseguia falar Wellington de jeito nenhum. Dona Sebastiana, que saudade dela. E foi onde que, em 2014, recém-casado com minha esposa, 2, 3 meses de casado, foi, Aline, eu quero empreender. Eu me formei em administração, tenho uma paixão pelo tema de empreendedorismo. E como não temos um custo alto, temos nosso carrinho, temos nossa casinha imobiliada, não temos dívida, você está ganhando bem, relativamente bem na empresa que você está trabalhando, eu vou empreender na minha mãe. Ela tem um potencial, tem um produto único, os bolos delas é muito bom, receitas únicas. Então, posso empreender? Se não der certo, você segura as pontas? Ela, Wellington, com certeza, Arthur, pode ir. Ela me deu aval. Foi onde que achei um ponto comercial na principal praça, na principal região. Fiz análise de mercado, fiz um business plan, um plano de negócios, identifiquei a área, fui lá, fiz a contratação do ponto comercial. Fizemos captação de recursos financeiros com o Banco do Povo novamente, que é uma instituição que libera crédito para pequenos empreendedores. E, resumindo, em 20 e poucos dias abrimos nossa confeitaria. De 8 a 10 mil reais de faturamento que ela tinha em casa, nós fomos no primeiro mês para 23 mil, 24 mil. 3 vezes maior do que o faturamento que ela tinha trabalhando de casa. Resumindo, cresceu. Começamos a vender bem. Eu tinha pedido para minha empresa que eu trabalhava na época que eu ia trabalhar 3 dias para eles e 3 dias para minha empresa, confeitaria, até chegar no ponto de equilíbrio. Resumindo, na segunda semana eu já pedi as contas, porque eu vi que a demanda de faturamento de trabalho era muito boa, que não dava para compartilhar com 2. E foquei 100% no negócio. Aí começamos a crescer. Com 1 ano e meio, com 1 ano, apareceu a oportunidade de alugar o ponto do lado para expandir a confeitaria. Aí eu conversei com ela, mãe, vamos expandir porque aqui a nossa demanda já está grande, o espaço é pequeno e podemos perder a chance de pegar esse ponto para ampliar nossa capacidade produtiva e de atendimento, porque nosso espaço era pequenininho na frente, cabia só 6 pessoas sentadas. Ela novamente relutante, não,
mais um custo, mas será que vale, que não sei o que e tal. Não quis alugar, eu aluguei para uma tia minha, que é a Proctercel, a Adriana e o David, meu primo, que tinha uma assistência técnica de celular lá no bairro Telma. Eu indiquei o ponto para eles, e eles foram lá. E alugaram, foi ficar fácil, depois que eu expandi aqui, eu alugo o ponto comercial deles de novo e expando a confeitaria, melhor do que ir para terceiro. Resumindo, ele prosperou tanto que depois ele queria alugar o nosso ponto lateral, de tanto que ele cresceu. Perdemos o ponto de qualquer forma. E eu falei, mãe, não dá para expandir. Eu falei, mãe, precisamos expandir, precisamos mais de nova unidade. Eu achei um ponto no centro de São Bernardo, busquei a palavra do alto, do eterno, e Deus me mandou uma confirmação linda, que era tempo de crescer, tempo de expandir, tempo de ampliar tendas. E eu fui abrir minha segunda unidade no centro de São Bernardo. Para vocês terem ideia, minha primeira unidade eu pagava R$ 1.500 de aluguel. Era um espacinho de 3 metros de frente por 20 de profundidade. Eu fui para um espaço de 10 de frente por 25 de profundidade, 250 metros quadrados de área. Então, com o triplo do valor de aluguel para R$ 4.500. E na época eu só tinha R$ 5.000 guardado na poupança. Mas eu tinha muita fé no coração. Eu já tinha um produto validado, técnicas de marketing que validadas, que tinham dado resultados para mim na unidade superior de cima. Eu falei, agora eu vou com tudo. Resumindo, abri no meio de 2 Sodiers, uma Flame, uma Bariloche, 4 confeitarias que já estavam consolidadas na região central. Muita loucura. Até hoje. Hoje, analisando, eu fui muito louco. Muito louco de querer abrir no meio daqueles 4 concorrentes. Mas eu tinha a palavra. Eu tinha muita garra e energia. Eu falei, vou abrir essa unidade. Abrimos a unidade no final de dezembro. Em 26 dias de reforma, reformamos o ponto, demos um milagre lá. Captamos recurso financeiro com o Banco do Povo novamente. Fiz um capital de giro com o banco. E eu deixei minha moto como garantia. E eu fiz parcelamento de equipamentos com fornecedores. Então, conforme eu já tinha pequeno negócio com um porte menor, eu tinha feito compra já com fornecedor de boletos parcelados, com boleto parcelado em 6, 12 vezes. Quando eu fiz uma compra de maior volume, conseguiram dividir em 24 vezes. Pagam juros por isso, mas eu comprei R$42.000 de equipamentos, todos novos, parcelado em 24 vezes no boleto. E hoje eu não esqueço, era 24 parcelas de R$1.722. E eu montei minha unidade. Resumindo, meu ponto de equilíbrio financeiro lá era 52 mil, praticamente o faturamento da unidade de cima, que era em torno de R$60.000 por mês. Foi quando eu abri aquela unidade, eu falei, senhor, eu acho que vou chegar em 6 meses, eu chego nesse ponto de equilíbrio financeiro, porque a unidade da Assunção já tem carteira de clientes, aqui embaixo eu não tenho. Mas foi aonde eu adotei uma estratégia de marketing, que chamamos de marketing de guerra, que é ataque pelos flancos. Você nunca vai atacar seus concorrentes diretamente com o produto que eles têm como base, que era o bolo, os doces e os salgados, todos eles tinham. Se eu fizesse propaganda disso, eu provavelmente ia ficar brigando contra os líderes, e eles têm muito mais caixa, capital financeiro, e para poder me ganhar na propaganda, colocar mais outdoors pela cidade, fazer mais campanhas de tráfego pago. Eu falei, o que eu vou fazer? Como eu tinha lido esse livro na faculdade, Marketing de Guerra, eu entendi que toda vez que você chega no mercado que já tem liderança, você nunca ataca o concorrente com produtos que ele já tem. Você tem que atacar com produtos que seus concorrentes não têm, porque vai ser ataque pelos flancos e eles não vão demorar muito para agir. Então isso você ganha território, cresce e se estabelece no mercado. Resumindo, coloquei o Grand Gâteau, coloquei as taças de sorvete, Bordelli, que nem um dos meus concorrentes tinham. E depois coloquei a barca de fritas com burgers. Resumindo, 4 meses eu bati 100 mil de faturamento. Me lembro que hoje eu me ajoelhei na loja, agradeci a Deus por ter batido aquela meta, que eu esperava alcançar aquela meta em 1 ano. Em 4 meses o Senhor me honrou, me abençoou. Naquele primeiro ano eu faturei R$1.200.000 no meu primeiro ano, com uma margem de lucratividade de 12%. Faz as contas aí. E no segundo ano faturei R$1,5 milhão, já com uma margem, eu já tinha aumentado minha margem de produtos, minha margem de lucratividade, fui para 23%. Recebi 6 propostas de franquia da Bordelli, querendo comprar a marca da franquia. Mas só que em 2019, 1º de janeiro de 2019, eu acabei aceitando uma das propostas dos meus franqueados de comprar a minha unidade. Modelo para que eu pudesse abrir o escritório, modelar a unidade da minha mãe, que ela já tinha mudado para um ponto comercial maior, porque ela viu o quanto que eu prosperei.
Resumindo, cai na mão, infelizmente, de uma pessoa muito mal intencionada. Muito, que pagou um terço do valor, mudou o nome, mudou o padrão, mudou todas as... tirou, acabou pausando meu projeto de franquia. Eu pesquisei a filha no qual ele comprou o negócio, mas não acabei precisando o histórico do pai e infelizmente caiu num problema que até hoje eu ainda sofro problemas jurídicos, brigo judicialmente por isso, mas pensa no vale. Minha esposa tinha acabado de pedir o desligamento da empresa que ela trabalhava na Paulista, que ganhava super bem, para dedicar ao nascimento da minha segunda filha, do meu segundo filho, a Micaela. E eu entrei no vale. A depressão quis me tomar, o desespero, a loucura, porque eu tinha comprado minha casa, um sonho de casa há um ano atrás. Demos uma boa entrada, mas tinha financiamento. E com essa situação, começou e agora? Onde eu vou pagar essa parcela? Onde que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Peguei um dos meus 2 carros que eu tinha, que era um dos meus sonhos, era um carro de 7 lugares, eu tinha esse carro de 7 lugares, eu tive que vender ele para comprar um lote de eletrônicos, que era um negócio que minha família estava empreendendo na área de assistência técnica de celulares e na revenda de eletrônicos. E eu fui lá. Por misericórdia, o Senhor, durante um ano, não, 10 meses, me sustentou. Eu abri aquela unidade comecei a vender aqueles eletrônicos sem minha esposa trabalhar e eu consegui manter todas as contas de casa. E na época, meu ponto de equilíbrio financeiro em casa, com todas as contas, com um advogado, tudo, dava em torno de R$8.000 por mês. Eu tinha que lucrar no mínimo R$8.000 para pagar as contas de casa. E o Senhor me honrou, não deixou faltar nada. Foi apertadinho, não sobrava nada. Às vezes pagava alguma conta atrasada, água, luz, telefone, até, mas não faltava nada. E quando estava acabando o meu lote, que eu tive que aprovisionar todo o recurso lá para casa para manter esses meses de casa, recebi a proposta dos meus franqueados para abrir uma unidade lá na Cursino. Foi onde que eu abri a unidade dos meus sonhos, uma unidade linda. Dezembro daquele ano de 2019, abri uma Bordelli Cursino. No final do mês de dezembro, janeiro, começamos a trabalhar de vento pouco, fevereiro. Quando chegou no mês de março, estourou a pandemia. Março de 2020, as unidades foram fechadas. O aluguel lá era muito caro, os proprietários do aluguel não queriam dar desconto. Na verdade deram 30% de desconto, mas para cobrar essa diferença no segundo ano, pós-pandemia, que ia para um aluguel para R$18.000 por mês. Se já estávamos com medo da pandemia, se nós íamos sobreviver ou não, se não sabíamos qual que seria o rumo da economia, se ia colapsar, se alguém ia sobreviver, achamos por bem lá na época devolver o ponto comercial e fechamos a Bordelli Cursino. Aí eu falei, Senhor, mas essa dificuldade agora, da onde que vai vir o provisionamento? Foi onde que eu vim pro interior, passei 3 meses aqui no interior de São Paulo, na chácara da minha família, nos resguardando da pandemia, até saber se ela ia diminuir, se ela ia aumentar, o que ia acontecer. Foi quando eu voltei no mês de julho, começou a diminuir um pouco a contaminação, começou a se estudar as vacinas. Foi quando eu voltei para São Paulo, orando ao Senhor, Senhor, cheguei, minha esposa ficou no sítio com as crianças, Deus, cria um caminho, eu preciso saber o que eu faço. Para onde eu vou, se eu empreendo no mercado gastronômico, agora acho que não é tempo, porque não sabemos se vai ser a pandemia. Não, se eu voltar com a minha mãe, eu não consigo pagar minhas contas, sociedade com a unidade, porque ela está apelando aqui na pandemia para manter a unidade dela de pé. O que eu faço? Foi onde que um dos fornecedores de uma empresa que eu fornecia produtos personalizados me fez uma proposta de ser um PJ, prestador de serviço deles. Por PJ, abrir uma empresa para prestar o papel de consultoria, para organizar a empresa dele, para ajudar nos processos, treinamento de equipe. Foi onde que eu aceitei 3 meses trabalhando lá com ele, formatando o negócio, pagando minhas contas. Foi onde que eu recebi a proposta hoje do meu sócio da incorporação. Ele sempre quis trabalhar comigo, ele era o meu mentor de negócios. Falou, Bordelli, eu não sempre quis trabalhar com você. E agora eu estou aprovando um projeto lá em Missões Paulista. E vai começar agora a vender a partir desse mês. E eu queria muito você comigo. Aceita a proposta. Eu fui para tomar parte do comercial, para ser um vendedor deles. Em 2 meses, 3 meses, vendemos praticamente tudo. Onde que ele me fez a proposta de sociedade na imobiliária. E eu fiz a proposta de virar sócio na incorporadora, o qual estou estudando, me formando na incorporação. Voltei a ser sócio com a minha mãe, na Bordelli Confeitaria, para tomar conta da parte comercial, mercadológica. E hoje eu abri minha terceira empresa, que é o ensino de empreendedorismo junto com vocês, para diversificar minhas rendas,
para não sofrer o quanto eu sofri na pandemia com apenas uma renda. Foi o versículo de ontem da palavra que eu li para vocês, que é aquele versículo, Eclesiastes 11, versículo 1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Empregue seu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe que crise há de vir sobre o mundo. Então, eu tinha a minha renda, minha dependência de renda em apenas um negócio. Agora, eu diversifiquei 3 fontes de rendas diferentes, 3 pernas de negócios diferentes, para equilibrar a minha saúde financeira, meus negócios. Então o Senhor tem me abençoado. Tive um ano, graças ao bom Deus, os últimos 2 anos, anos bem estáveis, bem equilibrados. Mas esse ano de 2023 é o meu ano mais exponencial. É o ano que já começou fantástico. Eu tirei as férias que eu não imaginava tirar nesse mês de janeiro. Fui para 3 lugares diferentes com a minha família, que eu tinha prometido, porque o ano passado eu dediquei muito ao digital, com entrega de conteúdos, gravação de conteúdos para o YouTube, com gravação do meu curso. Passava as noites gravando, madrugadas até 5 horas da manhã. Pedi desculpa para minha esposa, para os meus pequenos pela ausência, mas eu falei, ó, só domingo eu dedico para vocês. Mas eu vou me sacrificar por 1 a 2 anos, para que nós possamos adiantar resultados que demorariam 5, 10 anos para alcançar em 2, 3. Falei com minhas crianças, elas toparam, falei com a minha esposa, super compreendeu. E com o resultado do digital, fui hoje, esse ano, com a minha família para Brotas, fui para Capitólio, Minas Gerais, fomos para o litoral norte de São Paulo, para a cidade de São Sebastião, e tiramos dias de férias, frutos do digital, frutos do empenho, do empreendedorismo. E agora estamos com uma nova pegada. Falei, agora 1º de fevereiro eu volto com tudo para o digital, com muita entrega de conteúdo, para fazer as coisas acontecerem mais rápidos, validando mais a terceira perna, que eu amei, que é entregar conteúdo para vocês. Essa é uma forma de renda vitalícia pro resto da minha vida. Um livro, que é o único livro do Brasil que ensina como se abrir negócio do zero. Não existe nenhum, galera, nenhum. E se tiver algum, vocês podem me marcar, tá? Porque eu pesquisei a fundo, fui me aprofundar dentro do tema, e infelizmente não existe nenhum tema, nenhum livro, nenhuma instituição de ensino. Só para vocês terem ideia, 4 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação e nenhum tema sequer de empreendedorismo, nenhum tema sequer de abertura de negócio no Brasil. Eu fui me dar conta que abrir empresas no Brasil, as faculdades, as instituições, parece que não querem que nós empreendamos, que nós abrimos negócio. Parece que eles querem que a gente seja eternos funcionários. Então, rompi com essa barreira, rompi com esse paradigma, e hoje eu estou aqui, ó, acabando de chegar, acabando de finalizar a minha história, chegando num dos produtos que foi minha virada de cativeiro, que é esse, ó, projeto residencial Atenas, Lençóis Paulista, total aí, ó, de 116 casas populares que estamos entregando agora, nesse ano, para os moradores aqui de Lençóis Paulista e região. E essa foi a minha história. Eu queria fazer a leitura da palavra junto com vocês, fazer uma oração, como de costume, mas eu cheguei aqui todo suado, transpirado, vou ter que tomar um banho aqui na Casa Modelo, para dar continuidade nos atendimentos. Eu tenho alguns extratos, alguns contratos novos para se fazer, remanejamentos de clientes, porque eu sou incumbido por isso, aqui nesse projeto. E foi um prazer compartilhar com vocês a minha história. Essa é a minha história de vida, de batalha, que devo muito à minha mãe, devo muito ao meu mentor Isaac Ramos, que me trouxe para esse mercado apaixonante que é estável, mesmo no meio da pandemia, vendeu como nunca, se manteve equilibrado. A construção civil é o coração econômico de qualquer país. O mercado de infraestrutura, de construção, ele é primordial, porque ele fomenta todos os outros demais, mercados de marcenaria, de vidraçaria, de pintura, acabamento, revestimentos, metais, tudo, vários, mas acho que uns 50 tipos de empresas são derivadas a partir da construção civil. Decoração, paisagismo, jardinagem, muita coisa que vocês não imaginam. Então esse é o coração, a mola propulsora de qualquer projeto no Brasil e no mundo. Então eu estou nesse mercado que eu aprendi a amar. Então, ó, para vocês que estão aí buscando orientação, conhecimento para empreender, tanto no digital, como empreender em negócios locais, em comércios,
Cola comigo, leia esse livro se você não tem, continua comigo nessa série, porque eu vou entregar conteúdo para transformar a sua vida, como Deus transformou a minha vida através do empreendedorismo, para que você possa empreender. Eu falo que se eu te dou um prazo aí, ó, eu como bom cristão, eu sei que a vinda do nosso mestre está próxima, mas eu sei que antes dele vir, vai ter que ter um momento de certa, como fala, tribulação, para se preparar, para manifestar que essa vinda dele. Até falo assim, que a volta dele seria igual a uma mulher tendo contrações de parto. E mulher, quando sente contração de partos, quando está próximo de chegar, ela sente um atrás do outro, que eu me lembro para minha esposa. E olha o mundo, ontem tremeu todo lá a Ásia. Quantas pessoas morreram, infelizmente, lá na Turquia e na Síria. Então, os sinais estão claros. Vocês estão em tempo de bonança, nós temos aí, que nem José teve 7 anos de bonança. Vou aproveitar que o portão abriu aqui. Bom dia! Bom dia, que o portão abriu, vou entrar dentro do residencial. E 7 anos de bonança para depois 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda para depois 7 anos de vaca magra. E você, vai perder o seu tempo de vacas gordas, que nós estamos agora, para prosperar, ganhar, capitalizar e fazer negócios acontecer? Ou vai esperar tudo colapsar para passar fome, para passar necessidade e não conseguir prosperar? Então, bora botar pressão, bora fazer as coisas acontecer, porque não é tempo mais de perder tempo. Um forte abraço para vocês, bora fazer as coisas acontecerem e colar comigo, que eu prometo que sua vida será totalmente outra depois desse conhecimento. Dias 21, 22, 23 agora de fevereiro, teremos a Jornada Ativação Empreendedora, um evento totalmente gratuito que eu ensino os 10 passos de como se abrir um negócio de pequeno porte e as 21 etapas de como se abrir um negócio de médio e grande porte. Então cola comigo, te vejo lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.